Irmã Dina e missionária Seun, pode pegar as crianças e vocês vão ter festa e maravilhosas. Ora, tá? Muito bem. Mamães podem entregar seus filhos que vão cuidar bem, tá? Só crianças de colo, tá? Que fica com a mamãe. Isso, nossa princesa também vai. Isso aí. Muito bem. Irmãos, vamos fazer uma oração para nossos filhos, tá? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado. E como nós possamos educar nossos filhos, Senhor. Tenha misericórdia sobre nós, da sabedoria, mas antes de mais nada, a fé em Deus. Então, Senhor, abençoe cada filha, filho presente nesse lugar. Que realmente seja chamado dignamente filha abençoada de Deus, filho fiel diante do Senhor. Senhor, abençoe cada família para que não fica faltando alguma coisa por causa disso, que não podem realmente educar seus filhos devidamente. Ó Senhor, derrama a sua misericórdia e a graça para que nos lares, onde nossas crianças possam crescer realmente de acordo com a sua graça, sua bênção e seu amor. Faça isso acontecer na nossa igreja também. Tenham esse momento, conhecendo o Senhor, pouco a pouco, mas sendo chamado filhos de Deus. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nenhum de nós, irmãos, vai ficar contente quando a gente enfrentar uma tentação e uma prova na vida. Mas existe uma prova na nossa vida que é inevitável. E realmente vem uma situação que você fica muito difícil ainda, uma situação que desfavorece a sua vida. Essa dificuldade ainda você tem que enfrentar essa prova. Essa prova que eu falo, uma tentação do diabo mesmo, que quer acabar com a sua vida. Irmãos, quem que gostaria de uma coisa dessa? Mas uma vez que você atravessa essa vale da sombra da morte tão profunda, mas você olha para trás e certamente você vai reconhecer que aquela vale, aquela passagem era obrigatória. E realmente aquela vale é necessária até que você chegasse a esse ponto nessa ocasião. Então, naquele tempo, aquela prova, a tentação era horrível para a gente. Mas passando o tempo, até a gente agradece a Deus, confiadamente. Por quê? Era uma tentação, uma prova necessária para moldar, para abrir os caminhos para a nossa vida. Como a gente sabe muito bem, quando uma vale é profunda, sabemos que seu ponto culminante também será bem alto. Se você quer ficar seus pés sobre esse ponto culminante de montanha da sua vida, então essas pessoas certamente já passaram uma vale profunda na sua vida. Desculpe, irmãos. Então, irmãos, vendo essas coisas, você realmente, que vale da sombra você está passando, ou talvez você está entrando, ou talvez você acaba de sair. Então veremos que prova que realmente você está enfrentando nesses dias. Irmãos, a palavra de Deus, que nós conhecemos muito bem, né, sobre essa tentação de Jesus Cristo, essa história está escrita na Mateus e Lucas. E no Marcos está relatando só 2 versículos rapidamente. E João não conta a história. E nós sabemos muito bem, no João, seu objetivo é declarar e demonstrar que Jesus Cristo é
Deus. Então, ele não coloca essa passagem. Então, eu tinha duas opções para anunciar e pregar essa mensagem. Eu tinha duas opções: escolhe no Mateus ou Lucas. Nessa ocasião, eu escolhi Lucas, porque eu tenho certa razão como que Lucas desenvolve esse cenário que nós conhecemos muito bem. Então, irmãos, eu vou fazer uma comparação paralela com Mateus, que como que realmente Lucas quer transmitir essa verdade para nós. O primeiro versículo de Lucas capítulo 4 começa assim: Jesus cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão. Que Jordão é esse? Campos do Jordão? Não, esse é Rio Jordão. Como a gente sabe? Exatamente. Mateus capítulo 4 relata, é o mesmo capítulo. Mateus capítulo 4, Lucas 4, relata o mesmo assunto, mas Mateus, um versículo anterior de 4, Mateus 3, né? Vamos ver, versículo 16 e 17, que Jordão é esse? Vamos ler todo mundo junto? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Justamente esse cenário. Jesus Cristo, mesmo que sendo filho de Deus, ele submeteu-se para receber batismo pelo João Batista. E assim, ele, quando recebeu o batismo, saindo da água, raramente acontece, raramente a gente encontra esse tipo de aparição, que é nada mais presença de Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho de Jesus Cristo, propriamente, ele foi batizado saindo da água, e assim, de repente, abre os céus, e desce Deus Espírito Santo como uma pomba. Não é pomba, né? A gente pensa que pomba é Espírito Santo. Não, pomba é ave, tá? E alguma coisa descia com suave, sutileza, né? Que alguma coisa estava descendo sobre Jesus Cristo, que é Deus Espírito Santo. E ainda a voz de Deus Abba Pai, ele confirma, dizendo que esse é meu filho amado, quem eu comprazo, que demonstra. Então, houve presença, né? Pela voz de Deus Pai e fisicamente Deus Filho de Jesus Cristo e também a presença de Deus Espírito Santo. E assim Jesus Cristo ficou cheio de Espírito Santo. Com esse cheio de Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Ele estava com Deus Espírito Santo cheio mesmo na sua vida. Voltando de novo, Lucas capítulo 4, versículo 1. Então, irmãos, vamos ler todo mundo junto já? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltando do Jordão, que nós entendemos, foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Ele estava cheio de Espírito Santo, ainda esse Espírito Santo levou ele para passar deserto, que tem propósito. Versículo 2, todo mundo junto. Durante 40 dias, tendo pelo diabo, naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Irmãos, Jesus Cristo estava cheio de o quê? Espírito Santo. Mesmo assim, ele foi atentado ou não? Ele passou enfrentando a prova de diabo ou não? Então, que conclusão que a gente pode chegar? Mesmo que a gente vive pela fé, mesmo que a gente vive com iluminação de Deus e Espírito Santo, os crentes, cristãos, podem enfrentar tentação de diabo. Não é que você não tem fé, não é que você não conhece o Senhor, não é que outros que condenam a sua vida, falta de fé, falta de crença, mas mesmo que você está cheio de Deus e Espírito Santo, você pode ser atacado pelo diabo. Concorda comigo? Por quê? Até Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo. E foi movido pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, acompanhado pelo Espírito Santo. E o diabo esperava um momento exato para atacá-lo. Porque aqui não é seu,
Aqui é terra. Aqui é o mundo. Ou melhor, aqui é deserto, pessoal. A gente mora, floresta que chama o quê? Cheio de prédios. Aqui é mistura de tudo, irmãos. O que a gente vai encontrar no deserto? Animais feras. Animais horríveis. Tipo escorpião. Tipo cobra. Não é qualquer cobra, não. Irmãos, esse nada mais é deserto, onde nós vivemos diariamente. Então lembra bem, cristãos, mesmo que você vive pela fé, mesmo que você buscar a companhia, a presença de Deus e Espírito Santo na sua vida, de vez em quando a gente enfrenta diabo. Certo? Essa é a nossa primeira lição. Vamos ler então a primeira frase já. Mesmo cheio do Espírito Santo, podemos passar por tentações. A gente tem que ficar atento. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Por quê? Satanás estava esperando aquele momento exato para atacá-lo, Jesus Cristo. Ele passou 40 dias de jejum, que ele não comeu nada. A gente leu, versículo 2. Ele estava 40 dias. E ele realmente concentrando. Esperando qual é seu rumo, realmente qual é seu ministério aqui na terra. Então, espiritualmente, ele estava preparando. Mas quando ele chegou 40 dias, sem comer nada, fisicamente ele ficou fraca, fome, fadiga. Aí que Satanás viu e veio para tentá-lo. Irmãos, na minha experiência espiritual, eu também faço jejum, né? Quando eu faço jejum, só bebo água, né? É o mínimo possível. Mas nesse caso, Jesus Cristo acho que nem bebeu. O máximo jejum que eu fiz foi 13 dias. 13, 13, né? Quando nossa igreja contemplou o 13º ano de aniversário. Eu tinha muito gratidão a Deus, então eu marquei 13 dias. 3 dias sem comer nada. E beber só águas. E orar 13 horas por dia, né, para agradecer. Cada dia 13 horas, né, sentando aqui na primeira fileira, aqui, orando, começando às 5 horas da manhã e orando 13 horas. E durante 13 dias, para vencer essas tentações, provações que queria devorar a minha vida. Mas meus colegas veteranos, alguns lá na Coreia, tem colegas que fizeram 40 dias de jejum. Né? Pai do missionário Sean, ele fez 40 dias. Tem alguns que fazem mais, eu respeito. 40 dias, pessoal, a pessoa quase morre. 40 dias. E alguns morrem mesmo. Alguns morrem. E quando termina 40 dias de jejum, imagina a sua recuperação. Demora para ser recuperada. Eu que fiz 3 dias, eu sei o que é dificuldade. Mas às vezes eu também penso, será que eu preciso fazer 40 dias? Talvez precisa, mas ainda eu não, né, sinto muito, mas é um grande desafio, 40 dias. Tá? Porque a pessoa que está ao seu lado tem que ajudar. Geralmente é assim 40 dias, a pessoa não pode ficar aqui, tem que ir na montanha, tem que ir a outro lugar, não pode enfrentar essas coisas. Mas aqueles 3 dias, para mim era desafiante, naquele tempo, 3 dias, eu fazia tudo as coisas normal. Até pessoas falavam assim, acho que ele está mentindo, ele está comendo tudo, porque o rosto dele brilhando assim, né? Mas se você faz jejum de 1 semana, você já mostra que seu rosto, sua pele já muda de cor. Isso sabe quem fez, tá? Então, tóxicas passam tudo, sai tudo, é bem diferente. Então, irmãos, Jesus Cristo fez quantos dias? 40 dias, sem comer, sem beber. Aí que Satanás esperando o quê? Jesus Cristo estava fisicamente totalmente esgotado. Aí, o diabo veio.
O que fala? Versículo 3, vamos lá? Versículo 3, todo mundo junto? Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Parece uma coisa tão simples. Transforma essa pedra para o pão. Ainda ele coloca uma condição. Se tu és filho de Deus. Isso é coisa de mundano. Esse é realmente coisa de diabo. Diabo, mundo, sempre te convida ao quê? Condicional. Irmão, se você faz isso, eu dou isso. Você faça aquilo, então eu faço isso. Tudo é condicional. Tudo é condicional. O diabo disse: se você é filho de Deus, então transforma essa pedra para o pão. Jesus, ele pode transformar de pedra para o pão ou não? Porque ele transformou a água para... Ele ressuscitou Lázaro morto para vida. Ele curou uma mulher de hemorragia de 12 anos, estancou na hora quando ela somente tocou o vestimento do Senhor Jesus Cristo. Jesus nem tinha contado isso, mas ele sentiu que algum poder saiu dele. Jesus Cristo pode transformar uma pedra para pão. Se ele faz isso, as padarias palestinas vão reclamar? O sindicato de padeiros vai fazer entra de greve? Assim não dá, a gente não tem que vender pão. E transforma toda essa pedra aí e multiplica, aí não dá. Era isso? Não. Era uma coisa simples, transformar uma pedra para pão. Mas interessante, o que Jesus Cristo responde, versículo 4. Todos juntos? Mas Jesus lhe respondeu, está escrito: não só de pão viverá o homem. Claro, a gente sabe outro versículo, que Mateus não fala assim. Mateus, ele empresta exatamente Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que está escrito em Mateus 4:4, que ele fala o quê? O homem não somente viverá pela pão, mas o quê? Todas as palavras que saem da boca de Deus. Não é assim que o que está escrito, Deuteronômio 8:3. Está para mostrar Deuteronômio 8:3, tá? Isso, Moisés estava falando para o seu povo como Deus guiou no deserto. Aí que fala essa frase. Vamos lá, todo mundo junto? Ele te humilhou. Deus humilhou o povo de Israel. Continua. E te deixou ter fome. E te sustentou com o maná. E que, conhecido, continua, nem para te dar verá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa frase, que Mateus é escrita assim, mas eu prefiro Lucas, porque quando a gente fala assim, homem não só viverá pela pão, aí cristão já sabe assim, tem que viver com palavras de Deus, automaticamente pensa assim, e não faz nada, e ainda fala aqui que a Bíblia falaria a coisa errada. Mas não, aqui Lucas fala assim, homem não somente viverá pela pão, termina assim mesmo. E faz a gente refletir. Então, pelo que vive o homem? Pelo que vive o homem? Do que o homem vive? A gente tem que refletir, para que nossa resposta não saia diretamente, como decoreba. Mas sim, alguma coisa que sai dentro da sua vida. Irmãos, nossa vida é igual uma planta, árvore. Nossa vida tem raiz, pessoal. De onde você vem, como você é crescida, qual tipo de experiência você foi enfrentada, como realmente você chegou até aqui. Você tem raiz. Irmãos, o que é raiz? Raiz não dá para ver. Raiz fica onde? Subsolo, debaixo do solo. O que é folha? O que é tronco? O que é fruto? Que fica fora, sobre solo. Raiz fica subsolo. Folha, fruto, sobre solo. Raiz a gente não dá para ver. Mas raiz tem vida. Essa raiz que traz todo o nutriente e águas, assim por diante.
Mas o que a gente preocupa só com as vidas aparecidas, as vidas visíveis. A gente preocupa somente com as folhas, troncos, galhos, frutos. Mas na nossa vida existe também uma vida escondida, oculta, que não dá para ver. Agora eu desafio cristãos, eu desafio amados irmãos e família. Você tem alguma vida escondida que a gente não conhece, mas tão saudável, tão forte, que até realmente sustenta toda a sua árvore da vida. Cristãos, toda a humanidade preocupa com vidas aparecidas, visíveis. Mas isso também precisa. Mas lembra bem que o homem também precisa ter uma vida oculta. Não é uma vida de esconderijo, não. Uma vida invisível. Como raízes. Certamente o Senhor disse, o homem não somente viverá pela pão. Isso quer dizer que come ou não come? Não come? Você não fala para seu filho assim, não somente come doce, não. Isso quer dizer o quê? Não pode comer doce? Pode, mas você tem que comer arroz e feijão também. Deus sabe, Jesus Cristo sabe que a gente tem que comer pão. Irmãos, mas a gente não somente vive pela pão. Sim, precisa pão. Isso quer dizer que precisa, né? Mas a gente precisa de alguma coisa mais. Essa coisa que o homem faz viver. Irmãos, a gente está vivendo num mundo de dinheiro. Poder do dinheiro. Conhece o poder do dinheiro? Hoje em dia, com dinheiro, a gente faz quase tudo. Quase tudo. Por isso, dinheiro tem um poder. Dinheiro faz quase tudo. Mas mesmo assim, vocês têm que lembrar. Tem coisa na nossa vida que você não pode comprar com dinheiro. Na nossa vida tem duas coisas. Coisas que você pode comprar com dinheiro e coisas que você não pode comprar com dinheiro. Acho que é melhor falar assim. Na nossa vida tem coisas que a gente quase compra tudo com dinheiro, mas ainda na nossa vida tem coisas que você não pode comprar com dinheiro. Por exemplo, você quer uma educação boa para o seu filho. Então o que você faz? Paga uma matrícula, paga uma mensalidade, melhor escola, particular. Aí ele vê que não consegue acompanhar isso tudo, então você pode até contratar professor particular. Outros cursos extras. Com dinheiro, você pode fazer aqui, com dinheiro, seu filho entra numa escola caríssima particular e se forma. Não é assim? Mas você não pode comprar personalidade do menino, caráter da sua filha. Até seu dinheiro estraga, muitas vezes. Você pode comprar com seu dinheiro apartamento. Você pode comprar com seu dinheiro melhores casas da praia, montanha, sítio. Você pode comprar com seu dinheiro, com sua casa, seu apartamento. Mas você nunca pode comprar felicidade da sua família. Você nunca vai comprar amor da sua família. Até a gente pode comprar uma igreja. Até com dinheiro a gente pode estabelecer igreja linda, moderna, arte, arquitetônica. Mas jamais comprará uma igreja de graça, onde opera a palavra de Deus. Até você leva oferta na sua mão para ser curada. Até você leva esse dinheiro, aquela mão que levava dinheiro para o macumbeiro, e agora você leva para a igreja. Mas saiba bem, ainda neste mundo tem coisa que você não pode comprar com dinheiro. Isso que o Senhor está ensinando. Não somente viver ao homem pelo pão. Tem coisa que na sua vida
que a gente não enxerga. Eu posso enxergar vocês que cultuando, louvando Deus aqui. Eu vejo. Mas eu não enxergo como sua vida interior, seu coração convertido a Senhor. Vocês podem me enganar, numa boa. Até você pode chorar. Até você pode falar amém. Até você pode sorrindo. Mas tem sua vida, a expressão dentro da sua vida. E Deus olha seu interior. E o homem olha exterior. Jesus Cristo disse o quê? O homem não somente viverá pela pão. Isso que falou. Irmãos, lembra bem. Tem coisas que você não se resolve pão. Irmãos, segundo é o quê? Segundo, quando Jesus Cristo falou isso, agora versículo 5. Vamos lá, versículo 5. Todo mundo junto? E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos. Aí versículo 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue, a dou a quem eu quiser. Termina aqui? Não. Versículo 7. Sempre coisa do mundo secularizado, do diabo é condicional. Versículo 7. Portanto, se prostrado me adorar, você tem que me adorar. Irmãos, naquela época, mas hoje em dia também, ser humano adora só duas condições. Quem que adora? Quando você é escravo, quando você tem seu senhor. Aqui adorar significa dobrar joelho. Quem que realmente você dobra joelho? Porque seu senhor, até sua vida, a autoridade pertence à mão dele, porque você é escravo dele, servo dele. Ou você dobra joelho quando para um ídolo ou Deus. Só essas duas condições. Você até dobra seu orgulho quando é seu senhor, seu dono. Quando você dobra o joelho para adorar, pode ser ídolos e pode ser Deus. Só essas duas condições. Irmãos, o diabo mostrou na hora. Ele fez rapidamente, quando Jesus Cristo falou sobre pão, não somente o homem viera pela pão, ele leva rapidamente, o que está escrito no versículo 5, ele levando mostrou, num momento, não é isso que a gente gosta, num momento a gente ganha dinheiro, num momento a gente quer ser rico, num momento a gente quer ser feliz, num momento você fica rico. Pessoal, eu vou ensinar como você ser rico no momento. Quer? Se você quer ser rico, é fácil. Um curto tempo. Vende droga. Traficante. Pega 1 quilo, 2 quilos, leva para a Europa, leva para o Japão, Coreia, que é muito difícil. Você é milionário na hora. Quer ser rico? Faz contrabando. Tá? Contrabando é assim. Eu tinha um amigo, quando eu era moleque, né? Assim que eu cheguei no Brasil. Meu amigo, eu não vou falar a nacionalidade dele, para não humilhar ninguém. Ele disse, eu vou fazer um contrabando grande. Falei, o que é isso? Não, é assim mesmo. Rapaz, se você fica pego polícia, não, eu fico lá, na prisão. Eu fico 10 anos, 15 anos, mas a gente paga, sai um pouco, 3, 4 anos a gente sai. Mas eu vou viver rico, eu vou contrabandear. O cara falou assim. Ah, é? Aí eu brincava, quando que você vai contrabandear? Logo. Mas ele disse assim, mas eu vou contrabandear 4 ou 5 vezes ao mesmo tempo, porque sempre 3, 4 vezes a gente pega, a polícia pega. Mas se eu conseguir tirar um, eu fico rico.
Que história é essa? Depois eu fico parado, a vida estragada na prisão 10, 15 anos, mas eu volto rico. Não quer fazer isso, não? Quer ser rico? Hã? Vende mulher. Vende pessoas. O que isso melhora é o quê? Órgãos das pessoas. Você vai ficar rico. Quer ser rico? Num tempo? Faça isso. E o diabo mostrou num tempo toda a autoridade, beleza, toda a glória, todo este reino, este mundo. O homem, em 3 princípios psicológicos. O que é 3 princípios psicológicos do homem? Todo homem preocupa com seu ser, sua existência. Segundo, todo homem preocupa com sua posse. Esse é meu, esse é minha. Terceiro, todo homem preocupa com a sua igualdade. Aqui está falando sobre posse. Imagina a criança nasce pequenininho, é aquele brinquedo que está brincando, vai ser enjoado logo não é assim? Depois joga fora, assim, nem olha mais. Quando aquele momento, nossa, não pode tocar ninguém, não quer compartilhar com ninguém. Fala assim, esse é meu, minha. Se alguém tocar, chora, berra, como se chegou o fim do mundo. O último dia, Senhor Jesus Cristo está chegando, né? Chora. Parece que mamãe morreram todos. Chora, berra. Fica desesperado. Eu tenho um amigo, né? Eu estava passeando, né? Viajando lá na Coreia junto. E eu falei, a declaração dele meio esquisita. Ele falava, no lugar que a gente ia, ele falava assim, pastor, essa comida, eu gosto dessa comida. A gente ia lá, esse é meu lugar. Como eu gosto, como eu desejo ter aquelas coisas. Como eu gostava, esse é meu prato predileto. Tudo é meu, minha, eu. Eu falei, acho que na infância é mal criado mesmo. Irmãos, o diabo levou Jesus Cristo para mostrando essa posse. Num momento, se você me adorar, se você dobra o joelho diante de mim, eu darei todas essas coisas. Como Jesus Cristo responde, versículo 8. Versículo 8 é uma tradução fantástica. Fez muito bem essa tradução. Versículo 8, todo mundo junto. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Se você dobrar o joelho para mim, eu vou dar todas essas coisas para você. Aí Jesus Cristo respondeu, não, somente ao Senhor. A gente adora somente a Deus. E a gente cultua somente a Deus. Culto. Por que ele falou isso? Diabo falando sobre posse. E Jesus respondeu o quê? Tem que cultuar a Deus. Porque, irmãos, quando você está diante de Deus, você sabe até que ponto, qual é seu limite de ter. Se você não conhece Deus, o que acontece? Você quer ter isso, eu preciso somente isso. Vê aí, você trabalha lá fora, seu primeiro salário foi salário mínimo. Quando você foi empregado, ganha salário mínimo, você fica feliz da vida, não é assim? Só por um mês. Quando chega o segundo mês, você é assim? Por que você recebe o seu salário mínimo? Sempre... Já imaginou? Eu também vivi como assalariado, que eu aprendi uma coisa, grande filosofia, despertamento. Salário sempre falta. Não importa a quantidade, salário sempre falta. E fundo lá no seu coração você fala assim, por que paga um pouco mais? Dia que você chega aqui ganha um pouco mais, isso também você fica feliz? Só um mês. Depois do mês seguinte, o quê? Você sente falta. E ainda você pensa, quando vai ter outro aumento? Aí que você ganha um pouco mais. Isso só dura quanto? Assim vai. Porque a gente não tem mais limite. Porque sua vida, suas souvenirs, suas coisas principais que você precisa, isso aumenta na sua vida. Não somente sua vida cresce, seu orçamento cresce junto. Uma vez que você tomou Coca-Cola, não, cola, fala
esquisito. Coca-Cola, tudo bem. Refrigerante. Uma vez que você experimentou refrigerante, é difícil você largar. Aí a pessoa fala assim, pastor, agora eu não bebo mais refrigerante. Eu bebo só suco. Eu falo assim, suco é mais caro. Eu bebo, sabendo que suco é bom, mas eu bebo refrigerante porque é mais barato. A pessoa, não, eu bebo só água. Água é mais cara, pessoal, depende do lugar. Concorda comigo? Eu sou pobre, por isso eu bebo refrigerante. Nossa vida cresce. O orçamento cresce. Qual é seu limite? Qual o limite? Qual quantidade que você vai parar? Isso somente cultuando, adorando Deus. Aí você olha até que ponto você pode crescer. Mas o outro lado, você já imaginou? Essa posse que você deseja. Mas você tem essa posse também? Hoje eu quero adorar Deus. Você tinha essa posse também? Essa semana é muito longa para mim, porque quando vai chegar domingo, quando vai chegar sexta-feira, quando eu quero ir na igreja, eu quero louvar Deus. Tem irmãos que passam tempo assim sozinho, em casa, outro lugar, a pessoa quer adorar Deus. Tem sede de adorar, tem sede de louvar Deus. E ainda você está trabalhando no seu lugar e de repente você sente aquele sentimento, necessidade de, eu tenho vontade de orar. Nesse momento eu gostaria de orar. Você já imaginou levantando de manhã cedo? Eu tenho vontade de passar uma mensagem para amigos assim. Você tem essa necessidade? Eu tenho vontade de ir para a igreja porque o pastor está esperando e eu quero fazer discipulado. Eu quero. Todo mundo olha assim. Disse Senhor, a Senhor, teu Deus adorarás. Só para Deus nós cultuamos. Esse desejo você tem. Essa é sua posse também. Aí Jesus fez isso. Então o que aconteceu com esse diabo? Né? Versículo 9. Vamos lá, versículo 9, dá para ver? Isso. Todo mundo junto. Então, o levou a Jerusalém e colocou sobre pináculo do templo e disse, sempre o diabo é assim, condicional. Irmãos, lembra bem. Uma coisa que você pode comprar com dinheiro, uma coisa que você não pode comprar com dinheiro. Se você começa a comprar aquele que não pode comprar com dinheiro e você compra com dinheiro, essa coisa começa a perder seu valor verdadeiro. Uma coisa que você não pode comprar com dinheiro, mas você tenta comprar com dinheiro, então o que acontece? Começa a corrupção, deteriora. Você começa a comprar amor a alguém pelo dinheiro, esse amor é contaminado. Você quer educar, você quer realmente nutrir seu filho com dinheiro, ele será dependente de material. Se você começa a comprar coisa que não pode comprar com dinheiro, e você começar a pagar por isso, sua vida já está totalmente perdida. Homem não somente viverá pela pão. Isso quer dizer que precisa pão. Mas tem alguma coisa aqui, sua vida, e diz que a gente não dá para ver. Porque está escondida. É raiz. E o homem tem vontade de frutificar muito. Sim, isso é bom. Se a raiz é boa, tronco é bom. Sim. O homem tem essa necessidade de posse. Eu quero ter filho, eu quero ter esposa, namorada. Eu quero ter família, eu quero ter apartamento, eu quero ter carro, eu quero ter férias, eu quero ter... O homem tem esse posse. Mas até quando sua posse vai ter controle? Senão, a gente dobra o joelho diante de Deus. Você não tem limite mais. E seus filhos nunca terão. Ficarão doidos.
Terceiro, e ainda esse diabo leva Jesus Cristo lá em cima. Se tu és filho de Deus, o que fala? Atira-te, está aqui para baixo, está aqui abaixo. Tira. E ele agora usa palavra de Deus. Versículo 10, 11 é palavra de Deus. Vamos lá, 10, 11, todo mundo junto. Porque está escrito aos seus anjos e teus respeito que te guardarão. Versículo 11. E eles, para não tropeçares em alguma pedra. Irmãos, como Jesus Cristo falava de palavra de Deus, então o diabo agora usa palavra. Aí, essa palavra está escrito Salmos 91, versículo 12 e 13. Vamos lá. Salmos. Vamos lá, Salmos 11, 12. Desculpe, 11, 12. Vamos lá. Porque aos seus anjos dará ordens teu respeito, para que o guardem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares ninguém na alguma pedra. Não parece? Mas seitas, diabo sempre vem alguma coisa a mais. Se você ler o Salmo 11, 12, que realmente lá mostra a proteção de Deus, segurança de Deus, até anjos guardam você, para você não tropeçar, não cair. Mas lá não está escrito, atira você abaixo. Isso o diabo acrescentou. Se você não conhece a palavra bem, muita gente do seu redor vem com a palavra e fala uma coisa que você nunca ouviu. Por que nunca ouviu? Porque nunca leu a palavra de Deus. Aquele texto. Aí de repente você fala, estava escrito isso na Bíblia. Pessoal, irmãos, o que está acontecendo aqui? Atira aqui. Irmãos, fala assim, ó, se eu sou filho legítimo, eu não preciso provar nada. Não é assim? Se você é verdade, você precisa provar alguma coisa? Não. Mas se você é falsa, você faz tudo para provar que você é mais ou menos igual. Não é assim? Se você é verdade, irmãos, se você é verdade, desculpe falar essa história, mas eu tentei, eu ganhei um presente de caneta Montblanc. Conhece Montblanc? Não conhece, não faz mal. Fala que é uma caneta muito cara, tá? Só pensa assim, Montblanc. Aí passei 25 de março, estava mesmo Montblanc no calçado. Puxa, cada um, 10 reais. Se você pensar, eles dão 3 canetas Montblanc de 20 reais. Eu comprei uma dúzia para dar presente para todos os amigos. Desculpe, tá? Eu fiz besteira, mas eu comprei. Dei presente. Já que eu não, todo mundo gostava. Eu falei, mas comprei 10 reais. Aí eu peguei um para mim também. Aliás, 2 para mim, 2 canetas. Falei, é igual. Eu vou experimentar. Como que a gente sabe que é verdade ou não, né? Eu abri, tem cargas. Falso. Ele entra na verdade e falso. Ele serve, adapta para qualquer um. Mas carga de verdade só serve na caneta verdadeira. Mas falso, entra o quê? Caneta de verdade e falso. Por isso toma cuidado. A falso vive com qualquer um. Mas a verdade só vive com os verdadeiros. Isso é coisa bíblica. Então vocês me perdoem, mesmo que comprei falsificação, tá? Porque eu descobri essa grande verdade. Tá? Depois desse eu não comprei mais, tá? Mas Dália, não comprei mais, tá? Ela estava olhando assim, pastor comprou, então se ele dá presente de caneta, eu não vou receber, né? Eu não faço mais isso não. Irmãos, se você é verdade, se você é filha verdadeira de Deus, você não precisa provar para ninguém.
Mesmo que você está enfrentando a prova, a tentação de diabo. Provar o quê? Gabriel tem que provar uma coisa para mostrar que seu filho? Me perdoe, não, mas é isso, né? Só olhando o tamanho de nariz, dá para saber que é seu filho. De família. Não é assim? Olha, minhas filhas não precisam provar, só olho puxado dá para saber. Irmãos, se você é verdadeiro filho de Deus, você não precisa provar nada. Se realmente você está servindo ao Senhor de coração, você não precisa de ouvir nada e você não precisa ficar abalado. Mas pessoas, quando servem a igreja, servem isso, ouvem alguma coisa, começam a abalar. Por quê? Quer provar que você é verdade. Não precisa, pessoal. Você já é verdadeira. Amém? 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 Se você é verdade, não precisa provar nada. E Jesus Cristo falou. Como que ele respondeu? Versículo 12. Todo mundo junto, versículo 12. Já. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. Não tenta, não, porque Ele é Deus. Você não precisa atirar lá, para mostrar que realmente você é filho de Deus, porque é filho de Deus. Deus não precisa provar nada para vocês, se você está cultuando de coração. Você é filho de Deus. Aí, Jesus começa grande obra. Versículo 14, 15. Vamos lá? 14, 15. Todo mundo junto? Então, Jesus, no poder do Espírito, ainda cheio de Espírito. Com o Espírito Santo, ele foi atentado. Com o Espírito Santo, ele conseguiu aguentar. Agora, com o Espírito Santo, ele começa a trabalhar. Vamos lá? No poder do Espírito, regressou para Galileia. E correu por todas as circunvizinhanças. Ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Ele iniciou seu ministério. Ele pregava, anunciava o evangelho, curava pessoas. Não é assim? Ele começou. Porque o diabo vê que perdeu tudo. Mas voltamos ao versículo 13. Quando o diabo vê que perdeu o jogo, o que ele fez? Todo mundo junto? Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou dele, diabo, até momento oportuno. Isso quer dizer o quê? Eu vou voltar de novo. Não é assim, eu perdi, realmente, Jesus se fez, eu vou embora. Ele não. Falou o quê? Tá bom, por enquanto eu vou embora. Mas quando vem uma oportunidade, eu venho de novo. Isso é nossa realidade. Irmãos, Jesus Cristo estava no deserto, fisicamente fraca, e ele sendo testado pelo diabo. Mas interessante, Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13, só fala sobre 2 versículos, mas aqui dá uma grande consolação. Vamos lá? E logo, Espírito impeliu para deserto. Nasceu 40 dias, sendo Satanás, estava com feras, mas os anjos estavam com ele. Quando você fica sofrendo tentações, você não está só. Amém? Deus está ao seu lado. Os anjos estão ao seu lado. E assim, terminando a palavra de Deus, quem que vai tocar? Ninguém? Hoje não tem ninguém? Cadê o pessoal? Não tem? Quem que é pianista? Não tem problema. Chama Daniel. Pode chamar Daniel, porque hoje Daniel é almoço. Pode chamar. Foi chamar já. Tá. Irmãos, o que eu gostaria de falar por último. Disse Salmos 42, versículo 7. Lá fala que é um abismo chamar outro abismo. Mas tradução
mais romântica assim, cultural seria um mar profundo chama outro mar profundo. Pode subir. Né? O que significa um abismo chama outro abismo. Ao fulgor das tuas catatupas. Um mar profundo chama outro mar profundo. Um sofrimento profundo chama uma graça profunda de Deus. Aquelas dificuldades que você está passando, tão profundo sua tristeza, tão profundo é sua dificuldade. Isso chama profundo amor de Deus. Jesus sendo Filho de Deus, Ele passando toda essa dificuldade. Por isso Ele nos conhece. Sim, às vezes, a gente se torna les misérables, né? Os miseráveis, por causa de um pedaço de pão. Às vezes você luta, reluta para guardar as coisas que você conquistou. Às vezes você vê, você é impotente, pessoa que você gostaria de guardar, pessoa que você gostaria de proteger, que você não tem capacidade. Pelo que o homem vive? Sim, nós precisamos pão. Por isso a gente luta, trabalha, sua, chora, ri, regozija. Mas já imaginou você também ri, chora, por causa de vida que você não dá para demonstrar? Aqueles amores que estão dentro da sua vida, a raiz, a alegria, o que realmente move a sua vida. Que outras pessoas não podem enxergar. Aquele profundo mal que você carrega na sua vida. Aí que você entende profundamente amor, companhia de Deus. Não é leviana. Sim, quando você tem muita sede. Sim, 1 dia, 2 dias, 3 dias que você não bebeu. Quando você tem sede assim, você não pode beber refrigerante. Você queima tudo. Você precisa de água. Já imaginou? Se você não toma banho, 1 semana, 2 semanas, quando você toma banho, você sente que a água penetra na sua pele. Uma vez que a gente estava trabalhando na África, cada dia tinha que viver com uma caneca da água, porque não tinha água. Quando você recebe de manhã cedo uma caneca de água, com essa caneca de água você escova dente, molha pano e limpa. Essa é a água toda do dia. Se você vive assim 2 semanas, e depois você toma uma ducha, você sabe que sua pele absorve as águas. Quando você não bebe 3, 4 dias da água, quando você bebe, você tem que molhar a garganta. Você não consegue beber. É pouco a pouco. Você já sentiu que hoje eu quero ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero adorar o Senhor. Esse 1 hora, Senhor, meu coração está no teu altar. Você tem essa sede? Até quando você vai cuidar dos seus filhos? Até quando você vai proteger sua família? Até quando?
Você acha que você pode cuidar, pode criar todos os seus filhos? Então olha a sua própria vida. Foi assim que você cresceu? O que precisa é aprender que nesse mundo tem coisa que pode comprar com dinheiro, coisa que não pode comprar com dinheiro. Tem que ensinar onde que vai aprender isso. Senão, nosso Deus. Como que vai ganhar? Como que compra sua salvação? Irmãos, vamos orar nesse momento? Pelo que vive, homem. O que realmente você precisa ter? Como que você vai guardar isso? Oremos.